Seguindo com a apresentação do nosso curso, ao longo dele nós vamos estudar diversos problemas e apresentar ferramentas para que vocês possam desenvolver soluções interessantes para esses problemas, além de avaliar a qualidade dessas soluções. Eu quero destacar aqui então dois aspectos: o desenvolver soluções e o outro, que é avaliar a qualidade. Existe uma área bastante relevante da computação, que é a área de projeto e análise de algoritmos, em que nós vemos essa complementação dessas duas áreas: projetar ou desenvolver soluções para um problema e analisar a qualidade dessas soluções, ou seja, conseguir ter ferramentas que te permitam avaliar essa qualidade. Por que eu dou destaque para essas duas coisas? Porque desenvolver soluções é essencial para que a gente consiga melhorar qualquer que seja o processo que a gente está tentando automatizar. Mas avaliar a qualidade também é essencial, porque se eu não sei avaliar, eu não sei comparar entre duas e dizer qual é a melhor. Ou seja, eu não sei escolher. E é isso que eu quero que vocês adquiram, não só a habilidade de desenvolver soluções, mas particularmente a capacidade crítica, a habilidade de ter um critério para escolher entre as soluções possíveis aquela que mais se adequa naquele momento. Para desenvolver um pouco mais sobre isso, eu vou fazer uma comparação, tá, um tanto inusitada, talvez vocês achem um pouco estranha, da computação com outras áreas. É muito comum dentro da computação a gente focar no aprendizado de linguagens de programação. E eu quero deixar claro que aprender linguagens de programação, aprender várias linguagens, uma ou mais linguagens de programação, é bastante importante dentro da computação. Isso não é uma crítica ao aprendizado em si. Mas às vezes a gente confunde a habilidade de conhecer uma linguagem de programação, a gente confunde esse conhecimento da linguagem com a habilidade de desenvolver soluções, desenvolver algoritmos nessas linguagens. Tá? E eu quero destacar isso, que conhecer uma linguagem de programação é diferente de ser um engenheiro de algoritmos capaz. Por que isso? Fazendo as comparações inusitadas que eu citei para vocês, se a gente pensar, por exemplo, na área da literatura, ainda que a alfabetização seja super importante, ser capaz de ler e escrever textos, compreender textos, seja super importante, uma habilidade muito relevante, ela não faz de você um grande romancista, um escritor de romances sofisticados, interessantes e tal. Uma coisa é você dominar o código ali da língua, você saber escrever uma frase com uma concordância correta, com uma ortografia correta, importante, beleza. Assim como é importante saber dominar uma linguagem de programação ou várias para se comunicar bem com o computador, para poder descrever as operações que você quer que ele realize. Mas isso não basta para você saber escrever algoritmos sofisticados, soluções não triviais para problemas. Assim como no caso da comparação com a literatura, ser alfabetizado não é o suficiente para saber escrever grandes histórias, histórias que valham a pena ser escritas e serem lidas. Numa outra comparação aqui com uma área diferente, na construção civil, pensem na diferença entre projetar uma casa, tá, que é algo, ainda que deva ser bem feito, tal, uma casa comum ali, é algo simples, não tem grandes desafios de cálculo, resistência de materiais e coisas do tipo, com projetar pontes, edifícios, estradas, portos e outras estruturas ali de construção que são muito mais complexas, que demandam resistir a forças e intempéries muito mais sofisticadas e que por isso demandam um planejamento, uma habilidade de avaliar riscos, avaliar a resistência dos materiais e coisas do tipo muito mais sofisticada. Quando a gente foca só na linguagem de programação, eu falo, eu sei essa linguagem de programação, eu sei programar nisso aqui. Muitas vezes a gente está pensando que, olha, se eu tiver um problema trivial, uma coisa mais básica, né, nessa metáfora aqui, construir uma casa, eu sei fazer. Ok, você sabe fazer aquela coisa mais básica. Mas se você tiver um problema realmente complexo, será que só conhecer a linguagem de programação, só conhecer o código com o qual você se comunica com o computador é suficiente para você projetar um algoritmo correto e eficiente para resolver aquele problema? Provavelmente não. Da mesma forma,
que só saber fazer ali um projeto no AutoCAD, sem ter grandes conhecimentos de cálculo, resistência de materiais, física e etc., não vão permitir que um engenheiro civil construa essas estruturas mais sofisticadas. Além de ser capaz de usar a ferramenta, a gente tem que ter mais conhecimento por trás para poder avaliar riscos e dificuldades e coisas do tipo. É essa metáfora que eu quero trazer para vocês. Quando os problemas computacionais são mais sofisticados, não basta conhecer a linguagem, você tem que conhecer projeto e análise de algoritmos, e a gente vai explorar um pouco disso ao longo desse curso. Numa parte mais motivacional para vocês, pensando o que vocês vão tirar desse curso, quais habilidades que serão desenvolvidas. Uma bem direta é tornar-se um melhor programador. Embora eu tenha acabado de falar que o foco não vai ser a linguagem de programação, quando você se torna um melhor resolvedor de problemas computacionais, você acaba também se tornando um melhor programador, até porque ao longo desse curso nós vamos lidar com trabalhos práticos ali, em que vocês têm que botar a mão na massa e resolver problemas não triviais. Melhorar também suas habilidades analíticas. Lembrando que a gente vai focar muito aqui em entender o porquê e avaliar diversas soluções para um problema, comparando elas, onde que uma é melhor, onde que outra é melhor, e a capacidade de fazer essas análises aí melhora seu senso crítico, sua habilidade analítica. Além disso, vocês vão aprender a pensar algoritmicamente. O que eu quero dizer com a pensar algoritmicamente? Sendo um algoritmo, como eu disse antes para vocês, um conjunto de regras que leva numa solução, pensar algoritmicamente tem a ver com enxergar processos e ver quais são as regras que regem aqueles processos. E note que isso não está restrito à computação. Existem diversos processos, humanos ou naturais, que a gente lida no dia a dia, que estão aí na sociedade, que a gente pode ser capaz de compreender melhor se a gente tem um pensamento algorítmico, se a gente entende que ação desencadeia qual outra e o que passo que leva no seguinte e coisas do tipo. Isso é o pensar algoritmicamente que a gente vai desenvolver.